Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como desenhar uma borboleta ou mariposa à mão livre. Para começar, vamos fazer um triângulo invertido. A ponta vai estar voltada para baixo e a base dele para cima. No começo de criação de qualquer esquete à mão livre, é importante deixar a mão bem leve para o traço não ficar forte, não marcar a sua folha e você conseguir apagar no final. Para fazer uma linha reta, imagina o ponto de início e o ponto final dessa linha. E antes de colocar o grafite no papel, você vai mexer somente o seu braço. Deixa o punho fixo e mexa o braço na direção de um ponto ao outro. Assim você consegue ter uma base para fazer essa reta de forma mais precisa. Nós vamos fazer então uma linha vertical bem no meio desse triângulo. Vamos demarcar cerca de 1 milímetro para cada lado na parte superior dessa reta, onde nós vamos estipular o corpo da mariposa. Em volta, nós vamos começar a arredondar as formas. Para definir melhor o meu desenho, eu peguei um grafite 2B e começo a dar forma às primeiras asas da minha borboleta. Eu separei, dividi esse primeiro terço do triângulo para poder fazer as asas superiores, a parte superior das asas, e a parte do meio do triângulo, mais um pedaço do último terço para fazer as asas inferiores, e o finalzinho, a pontinha do triângulo, nós vamos descartar. Esse triângulo é utilizado como linha de base para fazermos um desenho simétrico, já que a borboleta ou a mariposa precisa de simetria na sua forma. Assim, nós conseguimos fazer tanto o tamanho, a proporção, quanto as formas das asas iguais ou muito aproximadas do lado direito e do lado esquerdo. Essa região do corpo da mariposa se chama abdômen e ela não precisa chegar até as extremidades da asa, ela pode ficar mais curta e as asas excedem um pouco à frente do abdômen da mariposa. Para fazer a cabeça, é só fazer um pequeno losango com as pontas arredondadas e duas bolinhas alinhadas dos dois lados, que seriam os olhos. Para fazer a antena é só puxar uma linha curva com uma pequena elipse na ponta. Então você vai adicionando os detalhes que você está observando na sua referência da espécie, seja em fotografia ou alguma espécie que você está observando em campo. É só observar atentamente e ir adicionando esses detalhes nas asas. Você não precisa estar criando uma borboleta que de fato exista no meio ambiente, você pode estar criando da sua cabeça e nesse momento você pode soltar a sua imaginação para fazer os detalhes da sua borboleta. E como uma boa bióloga, eu tenho queda por fazer ilustrações e pinturas naturalistas, então essa é uma espécie de mariposa que de fato existe na natureza. Então eu tive que prestar bastante atenção nos detalhes dos desenhos que estão projetados nas suas asas para poder representar de forma correta a sua imagem. Essa mariposa, ela faz o que nós chamamos na biologia de mimetismo. A projeção das cores e a disposição das suas manchas nas asas, ela dá a sensação de ser um bicho maior. E aí, quando o predador olha de cima, como por exemplo um passarinho, olha ela voando ou pousada em algum tronco de árvore, ele acredita ser um animal maior e acaba desistindo de predar essa borboleta, por acreditar que ela é maior do que ela de fato é e que ela possa apresentar algum risco à vida dele.
Então aqui eu coloquei mais alguns detalhes e já parti para a pintura. Nesse caso eu utilizei o guache para fazer a pintura dessa mariposa. Esse sketchbook que eu estou utilizando, ele não tem a folha apropriada para pintura. As folhas dele, se eu não me engano, são de 170 gramas. É muito mais indicado para técnicas secas, mas como eu gosto de um bom desafio, eu sou totalmente a favor de experimentações e eu não gosto de deixar o material me limitar. Afinal de contas, explorar todo o potencial do material, independente se ele é indicado para aquela técnica ou não, vai te trazer muito conhecimento e domínio, tanto do material quanto da técnica em si. Você vai aprender a lidar, entender as respostas do papel, as respostas da tinta e vai encontrar soluções para conseguir trabalhar com ele. Isso traz muita aprendizagem e crescimento. A gente aprende a lidar com qualquer material, a tirar um bom resultado de qualquer material. Então isso é muito importante. Eu gosto de me desafiar assim. Eu não tenho medo de colocar tinta em papel com gramatura baixa. Isso acabou me trazendo muito mais domínio da tinta e me deixou menos ansiosa na hora de criar, quando a gente acha que o material é tudo, e na verdade a aprendizagem está justamente nos materiais mais simples. Aprenda primeiro a lidar com os materiais mais simples e depois você vai tirar grandes resultados dos materiais mais complexos. Apesar de estar fazendo essa pintura com guache, eu resolvi iniciar com a tinta mais diluída na água e fazendo camadas por camadas para me dar um pouco mais de flexibilidade na hora de criar volume. Eu comecei a pintura com as áreas mais claras e depois eu fui utilizando as tintas mais escuras para evitar que a tinta escura contaminasse as áreas claras. Embora com guache eu consigo sobrepor, a cor clara com a cor escura, mas como eu estou usando aqui uma tinta mais diluída, isso não seria possível a não ser que eu deixasse a tinta mais concentrada. Então preferi ir trabalhando com camadas até chegar no resultado que eu pretendia. Lembrando que na hora de fazer o volume ali do corpo, na parte superior do corpo, ou o cefalotórax dessa mariposa, eu deixei a parte central, que seria a parte para dar esse efeito de redondo, esse efeito de protuberante. Então, eu deixei essa região mais clara. E em volta, nos cantos, eu fiz um degradê de tinta mais escura, de um marrom mais escuro. Deixei a parte de cima mais clarinha. Eu fui observando atentamente a minha referência e fui acrescentando ali as cores na pintura, lembrando de manter um equilíbrio, porque a tinta guache, depois que ela vai secando, ela vai mudando de cor. Geralmente ela escurece, então é interessante manter as partes claras preservadas para que sua pintura não fique tão escura. Aqui não tem muito segredo, então eu fui escurecendo e pigmentando os locais onde eu queria. Nessa região eu deixei um pouco mais escura na base das asas superiores para dar essa sensação de sobreposição, de que as asas superiores estão de fato projetadas um pouco acima das asas inferiores. E fui detalhando conforme eu fui observando a referência. Quando nós queremos representar uma espécie que já existe, um objeto que está ali na sua frente, que você tem a referência, e que você queira se ater ao objeto e não a algo imaginativo, é só você ir observando com muita cautela os detalhes da sua referência
e passando para o papel, dando o máximo de detalhes possíveis. Aqui eu já resolvi utilizar a tinta mais densa, menor diluição, então ela tá mais densa, tá mais grossa, e eu consigo fazer sobreposição aí de cores escuras. Eu peguei o branco e, na verdade, não foi branco puro, tá? Eu misturei e fiz um acinzentado para ir transformando, ressaltando as áreas claras das asas dessa mariposa. Usei um pincel de ponta fininha para me dar mais estabilidade na hora de criar os detalhes. Nesse momento não tem problema se você pintar alguma região que você não queria pintar, porque o guache ele permite essa correção depois. E isso é o mais interessante, isso acaba enriquecendo a pintura. Às vezes acontecem coisas inusitadas que deixa a pintura mais legal ainda. Eu usei o grafite azul para iniciar esse sketch, para diferenciar do grafite comum, já que no grafite comum a gente fica passando e repassando, acaba ficando muito rabiscado. Com o grafite azul eu consigo diferenciar quais foram os primeiros traços, dos traços mais recentes, o que eu preciso apagar, o que eu não preciso. Então isso facilita muito o meu processo. Mas não é uma regra, tá, gente? Tem muitos artistas sensacionais que fazem um sketch com materiais diferentes. Eu conheço uma, por exemplo, que eu amo o trabalho dela e ela faz sketch com caneta Bic. Então, isso é uma preferência pessoal minha e vai de acordo com a preferência de cada um, o que facilita o processo de cada artista. Aqui eu dei uma pincelada totalmente errada com uma tinta escura, tentei limpar e piorou a situação, ficou tudo manchado. Eu poderia ter tirado essa parte do vídeo, mas eu não tirei para mostrar para vocês que o erro faz parte do processo e tá tudo bem. Sem falar que foi uma ótima oportunidade de mostrar o quanto a tinta guache é versátil e facilita na hora de corrigir os erros. E além de corrigir, eu achei que ficou até melhor do que estava, porque ele deu um efeito degradê e sem querer eu acabei chegando no tom que eu queria, que é esse um tom amarronzado com efeito aveludado, que eu não estava conseguindo chegar nesse tom e eu acabei conseguindo através de um erro meu, né? Então, às vezes os acidentes de percurso, eles são super positivos e deixa a sua pintura mais interessante. É importante falar isso porque eu sei que tem muito artista, principalmente os iniciantes, que tem medo de errar. E às vezes esse medo é tão forte que impede eles de começar um desenho ou uma pintura, até mesmo no próprio sketchbook, que é um momento de experimentação mesmo. Eu já fui assim e eu percebi que isso limitou muito o meu potencial criativo. Então a dica para esse vídeo é: não tenha medo de criar, não tenha medo de errar. Se joga na sua criação. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você conseguiu fazer a borboleta, me marca, posta no Instagram e me marca lá, @lucianabarretoartes. Eu vou adorar ver o seu desenho. Se gostou, curta, comenta, compartilha, acione o sino de notificações e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo e tchau!